e são espíritos diversos que se comunicam através de ambos os médiuns e se tornou um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje veremos o capítulo 67, Mediunidade e Jesus. Corresponde ao capítulo 6, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma mensagem ditada pelo professor Eurípides Barçanufo. Começa a leitura. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se, naturalmente, de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clareaudiência e na clarevidência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. Nós vemos aqui Eurípides, com toda aquela formação espiritual, que realizou um trabalho de grande magnitude na cidade de Sacramento. Deixou um legado para o Espiritismo. Foi um fiel seguidor de Jesus. Deixou ele de ir para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina porque a sua mãe caiu de cama. Era uma pessoa voltada para a família. E é por isso que essa mensagem tem um valor muito grande. Quando ele vai buscar em figuras importantes, como, por exemplo, a figura de Maria e José, a figura de Isabel e Zacarias, figuras essas que trouxeram para a humanidade, pelo rebento de um filho, alguém que pôde transformar os nossos meios. O que Eurípides vem querer dizer para nós? Eurípides vem falar para todos nós da importância da família. Nós vemos hoje que nesse momento de transição, a família está, de uma certa maneira, quase que aniquilada. A ponto de nós vermos hoje os mais jovens dizerem que a família se encontra em falência. E, logicamente, nós vamos ver as consequências. E nós vamos ver que nós nunca tivemos tantos problemas de ordem emocional como nós estamos tendo hoje. Tantos jovens drogaditas por conta dos desequilíbrios daquela família que se desfez. Nunca tivemos tanta falta de amor como nós estamos tendo hoje. Falta amor. Então nós precisamos repensar a criação divina. Qual é o nosso papel? As pessoas precisam desenvolver um pouco mais a paciência, a tolerância. A família precisa novamente ser redescoberta dentro de uns princípios básicos. Quando eu leio, por exemplo, Nosso Lar, eu fico encantado com as colocações de André Luiz, falando das casas, das famílias, porque quando nós estudamos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, família corporal e família espiritual, quando diz que a primeira, que é a família corporal, ela geralmente se sucumbe. Não passa de uma existência, são pessoas que estão ali por uma reencarnação compulsória, ninguém tem compromisso com ninguém. Mas quando se fala da reencarnação, da família pelos laços espirituais, nós estamos falando daquelas que são duradouras, em que ela se fortalece pela união de nossos corações. Então, qual é o objetivo pelo qual nós estamos na Terra? Fundamentar a importância do lar, fundamentar a importância da vida. Então, hoje nós temos um desregramento sexual que parece que as pessoas só pensam em sexo. Não pensam mais no relacionamento familiar,
convivência com a família, não existe mais isso. E nós precisamos resgatar isso. São princípios que nós não abrimos mão. Então é isso que Eurípides, André, vem dizer para todos nós. A mediunidade com Jesus, como ele nos fala aqui, é um ponto muito importante, porque logo no início ele já fala: em nome do Cristo, esquecem-se naturalmente de que Jesus foi quem mais honrou neste mundo a mediunidade. A mediunidade não é uma criação do Espiritismo, de Allan Kardec ou de Chico Xavier, não. A mediunidade, ela existe em nossos meios, com outros nomes, com outras concepções, com outras denominações, e coube a Allan Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, criar um vocabulário, criar palavras que pudesse condizer com a literatura que estava naquele momento nascendo. Então, mediunidade, médiuns, medianeiro, são palavras criadas por Allan Kardec. Porém, a mediunidade não foi criada por Allan Kardec. Na verdade, o Espiritismo não criou nada. Todas as suas fundamentações, seja a reencarnação, seja a comunicabilidade com aqueles que já partiram, seja a existência após a morte, seja qual assunto for, nós já vemos que os sábios da antiguidade, ou mesmo Jesus, já tratava destes assuntos de modo brilhante. Se nós pudéssemos desvendar de um modo mais aprofundado as pirâmides do Egito, por exemplo, em que estão cheios de simbologias, aqueles escritos em formas de desenhos, nós vamos ver o que hoje nós vemos na literatura espírita expressa de um outro modo através daqueles desenhos. Porém, Jesus deu uma nova conceituação, um novo conceito para médium. Médium é uma pessoa comum, com uma oportunidade ostensiva de trabalhar com os espíritos que já regressaram à pátria espiritual. Ser médium não é ser melhor nem pior do que ninguém. Ser médium é uma oportunidade em que cabe a cada um de nós abraçá-la ou recusá-la, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que nós estamos seguindo. E aqui ele cita alguns personagens com extraordinárias mediunidades, clarevidência, clareaudiência, como, por exemplo, ele narra aqui para nós Maria, a mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, José, pai de Jesus, Zacarias, pai de João Batista, Ana e Simeão, em que narram com muita propriedade no livro Há 2000 anos, falando desses dois companheiros. E Simeão tem um outro companheiro além daquele, que é um ancião que sonhava em conhecer o Messias prometido. E quando teve a oportunidade de pegá-lo no colo, falou: Senhor, eu encontrei a luz, agora já posso regressar ao plano espiritual. Quando nós fazemos essa associação da família e da mediunidade, nós conseguimos interligar esse fato que julgamos ser muito importante. Eu me lembro de um fato de Chico Xavier, porque Chico perguntou a Emmanuel, certa feita, por que ele não trazia os livros contando a história da humanidade. Não é que seriam aquele Pentateuco espírita que nós conhecemos, não é? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo. E houve um fato muito interessante, foi que Emmanuel explicou a Chico Xavier como ele ainda cuidava juntamente com o seu pai, porque o seu pai no primeiro casamento teve 9 filhos. O segundo casamento teve 6 filhos. Na verdade, Chico é de uma família de 15 irmãos, onde o Chico era um dos mais responsáveis, colaborava com a família. E Emmanuel falou para ele que ele não tinha cabeça para receber aqueles fatos históricos da humanidade, porque faltava a ele uma condição essencial. Ele precisaria resolver os problemas da família. Então isso estava absorvendo ele de tal maneira que ele estava, então, de uma certa forma aprisionado.
Quando os filhos começaram a crescer, os sobrinhos, logicamente Chico já foi, de uma certa forma, já dentre aqueles encargos que ele tinha de colocar dinheiro dentro de casa, eles foram tendo, não é, os filhos trabalhando, os irmãos trabalhando, os sobrinhos também começando a trabalhar, fez com que Chico se libertasse um pouco. E foi nessa fase que Chico então recebeu aqueles 5 livros magníficos da história da humanidade que serviu para todos nós. Então, mediunidade, ele deva ser desenvolvido, e para isso nós temos que ter o equilíbrio, temos que ter condição moral, temos que ter uma condição de aperfeiçoamento, temos que estudar bastante. A mediunidade é inerente a nós, mas por isso que Allan Kardec decifra que existe a necessidade do desenvolvimento da mediunidade. Temos que desenvolver, mas antes de desenvolver a mediunidade, André, nós temos que desenvolver o homem, a moralidade, para a gente poder estar sempre na presença de bons espíritos. Nós estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco. Relembramos que a TV Mundo Maior precisa da sua ajuda. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem várias opções de como pode se tornar um colaborador, ajudando a manter essas instituições, seja a Rádio Boa Nova, seja a TV Mundo Maior, estão sob a tutela e a responsabilidade das casas André Luiz, porém sabemos que não é fácil. Tem os seus custos, tem os seus investimentos para levar até você uma imagem com qualidade, um áudio com qualidade. Vamos encerrando aqui o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos com o segundo bloco. Queridos amigos, não disse? Já retornamos. Estamos estudando aquele livro magnífico que é o livro O Espírito da Verdade, que é um livro que está ali às mãos do nosso querido André Luiz. É um livro de espíritos diversos, logicamente muitas mensagens de Emmanuel, de outros espíritos que contribuíram ali, André Luiz, mas nós estamos estudando hoje uma mensagem específica de Eurípides Barçanufo. Então o André vai dar continuidade para nós vermos a importância da mediunidade. Continua Eurípides e segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinhos, nas bodas de Canaã, honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes, no cimo do Tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. É natural que quando nós começamos a estudar a mediunidade, a nos aprofundar, por isso que nós estamos fazendo uma associação muito grande desse trabalho da família, da mediunidade. Lógico que apesar de que a mediunidade é um instrumento à parte, mas nós não podemos esquecer que para desenvolvermos corretamente a mediunidade, nós temos que ter equilíbrio. E esse equilíbrio se inicia em nosso lar, na sociedade. Tem um livro chamado Desobsessão, que eu gosto muito, estou sempre estudando ele com as nossas equipes de trabalho, de estudo, porque ele é um livro especial. E ele fala exatamente qual é o comportamento que nós temos que ter nos dias de atividade
do desenvolvimento mediúnico. Porque muitas pessoas têm a mediunidade, mas quando ela se apresenta, há a necessidade de ter o chamado educação mediúnica. E para nós desenvolvermos a mediunidade, nós temos que ter desenvolvido o homem, a moral, para podermos ter uma mediunidade consciente, não ficarmos joguetes na mão dos espíritos. Tem pessoas que acham que mediunidade, e a gente chega a ouvir isso, eu não preciso estudar. O meu guia, o espírito que me acompanha, diz tudo. Nós não podemos ficar na mão de espíritos que muitas vezes são mais ignorantes do que nós. Primeiro, nós temos que entender que no mundo espiritual, ele se faz da mesma maneira que o mundo carnal. Aqui nós temos espíritos de toda a natureza, desde espíritos primitivos, espíritos maldosos, espíritos ignorantes, espíritos sábios, espíritos cientistas que trabalham para o bem e para o mal. Como é que nós vamos associar os espíritos para perto de nós? Exatamente de acordo da nossa condição evolutiva e pelo esforço que estamos realizando para declinar as nossas más tendências. Pronto, resumimos a importância da nossa evolução. Então nós vemos lá André Luiz, no livro Desobsessão, dizer para nós temos que estudar muito. Nós temos que, depois do estudo, nos prepararmos para aí sim desenvolvermos a mediunidade para trabalhar no desobsessão, que é atender aqueles nossos irmãos obsessores, aqueles nossos irmãos necessitados, aqueles nossos irmãos que se encontram doentes no mundo espiritual porque ainda não souberam que morreram. Diga de passagem, Chico Xavier dizia que cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. É muito interessante esses dados, André Luiz. Realmente são interessantes, atuais, convidando-nos à reflexão. Eurípides, sendo um espírito altamente instruído, capacitado, um companheiro que passou poucas décadas em sua última encarnação em nossos meios, mas que deixou tantos rastros de luz, de amor, por aquelas terras do Triângulo Mineiro, nós vemos que ele faz um resumo brilhante dos passos que Jesus deu aqui na Terra. Jesus foi um médium divino, um médium extraordinário, em que nós lemos o Novo Testamento e muitas vezes temos dificuldades de compreendermos aquelas simbologias que o Novo Testamento nos narra. Nós sabemos que algumas coisas o Novo Testamento foi adulterado, foi deturpado, foi modificado, mas muitas coisas ali estão na sua essência, que podemos estudar, que devemos estudar, que devemos nos aprimorar. Ele, Jesus, é o maior livro dos médiuns que a Terra já teve. É uma personalidade que, quando passou em nossos meios, a vida toda, apesar de curta, 33 anos, foi de trabalho e devotamento, amor e renúncia, visando sempre o outro. Continua o professor Eurípides Barçanufo. E, confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública, para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através do achincalhe,
tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondem sobre os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Mensagem de Eurípides Barçanufo. Então nós vemos por Eurípides qual é o papel da doutrina espírita. Lógico, a mediunidade, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a evolução do homem, todos esses patamares que nós temos hoje alicerçado na doutrina espírita são elencados como pontos centrais. Mas coube efetivamente à doutrina espírita nos orientar, trazer para todos nós de uma maneira codificada. Codificada significa codificar, ou seja, dar nomes, dar explicações àquilo que até então nós não entendíamos. Há pouco tempo atrás, e não faz isso tanto tempo, nós tínhamos a ideia de quando um espírito se manifestava em alguém, nós levávamos essa pessoa para um hospital. Era sedada com aquela injeção que nós chamamos de amansa-leão. Foram criados há pouco tempo os hospitais psiquiátricos. Nós não tínhamos hospitais psiquiátricos. Foi aumentando de tal maneira essas condições que se sentiram na necessidade de criar hospitais específicos para atender essas pessoas que tinham a mediunidade de uma maneira totalmente desequilibrada. Então é por isso que nós vemos hoje que cada situação tem que ser tratada de acordo com a sua condição. Enquanto a nossa ciência não entender que a psiquiatria tem que ser tratada juntamente com a questão da espiritualidade. Enquanto nós não associarmos essa questão, nós não vamos conseguir avançar em tratamento nenhum. Porque nós sabemos que isso que Eurípides traz para nós, que as múltiplas variedades do processo da mediunidade, ela tem que ser conhecida para sabermos destoar, para sabermos perceber o que é um problema do cérebro humano e o que é uma comunicação espiritual. Então isso tudo, André, nós vamos ter que nos aperfeiçoar com o tempo. André Luiz deu o início e eu tenho a certeza que daqui para frente vai vir novas pessoas para complementar essa ideia da associação médica espiritual. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa ABC do Espiritismo aqui pela TV Mundo Maior, porém antes nós gostaríamos de fazer 2 convites. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, na casa de meu pai, realizamos o culto do Evangelho no Lar. André, como é que eu faço para participar do Evangelho? Eu tenho que ir até Itapira? Eu tenho que estar aí com vocês? Não. Você pode fazer onde você estiver naquele momento, no seu trabalho, na sua casa, é através da minha fanpage. Você que ainda não curtiu a minha fanpage, você que ainda não conhece a minha fanpage, você procure por André Luiz Querini Vilar, ou como você está vendo escrito aí na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Ali você vai poder curtir a página e na minha linha do tempo vai iniciar um vídeo ao vivo e você é o nosso convidado. Se você quer conhecer um pouco mais sobre os programas meu com o nosso querido Sérgio, você vai poder conhecer através do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, lá tem muitos estudos, o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros e outros vários estudos que você pode acompanhar conosco, mas a sua inscrição é muito importante, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós vamos então encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo, agradecendo a você pela sua audiência e a semana que vem estaremos aqui novamente falando desses assuntos palpitantes. Um beijo carinhoso no seu coração e até a semana que vem.
Um beijo no seu coração, que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.